Olá pessoal, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem. Hoje a gente vai entrar em um tema complementar ao que nós já havíamos vendo anteriormente. Nós, nas últimas aulas, trabalhamos com experimentos quantitativos, né, com fatores quantitativos. Esse slide que eu estou apresentando aqui para vocês é um slide de uma aula passada já, que eu já passei para vocês há algum tempo. E lá ele diz o que é um fator e o que é um tratamento, né? Então, só para a gente relembrar, né? Ó, fator é algo, causa, que provoca um efeito sob observação. Então, tudo que vai provocar um efeito que a gente está estudando, a gente chama de fator, né? Para avaliar o efeito de um fator, variação dos níveis de um ensaio. Que é isso? Ó, se a gente pegar aqui, esses exemplos aqui eu tenho, esse daqui também é de aula já que eu já passei para vocês. E aqui eu tenho os fatores, né? Então aquilo que vai dar algum efeito, né? Qual que é o fator, por exemplo? Adubação, o fator variedade, o fator irrigação, o fator espaçamento. Então, isso daqui são meus fatores. Lembra, a gente já conversou disso aqui anteriormente. E dentro dos fatores nós temos os níveis, né? Então, adubação, quais são os níveis possíveis, por exemplo? Pode ser sem adubação, adubação mineral, adubação orgânica. Então, isso daqui é um fator. Então, um experimento unifatorial, a gente trabalha ele dessa maneira. Então, unifatorial. Se o meu experimento ele for mais do que um fator, ele tiver mais do que um fator, ele vai chamar multifatorial. E tanto para todos esses experimentos, nós temos os dados qualitativos e os quantitativos. É isso que a gente está trabalhando agora. Nós estamos trabalhando com os dados quantitativos, que seriam aqueles que apresentam diferentes valores, doses, espaçamentos, lâminas de irrigação, profundidade. Então, isso daqui já é o que nós já vimos anteriormente. E os qualitativos são aqueles, então, que apresentam diferentes tipos, formas, adubos, variedades, preparo do solo. Ok? Então, hoje a gente vai entrar em experimentos que apresentam mais de um fator. Então, são os experimentos fatoriais, né? Então, fatorial, combinação de níveis de dois fatores cujos efeitos deseja medir ou estimar. Então, normalmente, é bem comum, na verdade, que se façam experimentos fatoriais. Eu consigo analisar mais de um fator, eu consigo ter mais respostas do que se fosse um experimento simples com poucos fatores ou com poucas variáveis. Ó, eu posso fazer um fatorial, então, um fatorial duplo. O que é um fatorial duplo? Eu tenho dois fatores, e nesses dois fatores eu posso ter quantos níveis eu precisar. Por exemplo, um fatorial duplo aqui, ó, 2 por 2. Então, o primeiro fator eu tenho dois níveis, e o segundo fator eu tenho dois níveis. Só para lembrar que eu já apresentei para vocês isso aqui na aula, que eu apresentei esses slides, é só para deixar mais fresco na memória de vocês, para que nós possamos entrar agora na resolução de exercícios. Então, tratamento 1, por exemplo, ó, variedade A sem adubação. Tratamento 2, variedade A com adubação. Ou seja, eu mantive o primeiro fator, ó, que seria a das variedades, no mesmo nível, então variedade A, e alterei o nível do segundo fator, que seria de adubação. Primeiro fator, variedade, segundo fator, adubação. Tratamento 3, variedade B, agora eu alterei, passei para o nível 2 do fator 1, ou seja, variedade A, variedade B, passei para o nível 2, sem adubação, com o primeiro nível do fator 2, e tratamento 4, variedade B, segundo nível do fator 1, com adubação, segundo nível do fator 2. Se é um fatorial duplo, eu tenho dois fatores, o primeiro fator e o segundo fator. Então, esses são meus dois fatores. Primeiro fator, variedade. Segundo fator, adubação, nesse caso. Então, dois fatores, né? Dois fatores. Certo. Para cada um desses fatores, nesse caso, eu tenho dois níveis. Então, se eu tenho dois fatores e dois níveis, eu tenho a opção de estar sem adubação ou com adubação, e tenho a opção de estar com a variedade A e com a variedade B. Eu tenho 2 vezes 2. Eu tenho 4 combinações possíveis. Ok? Então, é assim que a gente calcula a quantidade de tratamentos que vai ter em um experimento fatorial. Então, fatorial 2 por 2. Nesse caso, aqui de baixo, é um fatorial 2 por 3. Então, eu tenho 2 vezes 3, eu tenho 6 tratamentos. Ok? Simples assim, sem muitas complicações. Qual é o meu fator 1? Meu primeiro fator, variedade. Ó, variedade, variedade, variedade. E o meu segundo fator aqui seria irrigação. E aí, no fator irrigação, eu tenho três níveis, né? Três diferentes tipos de irrigação. Irrigação sulco, irrigação aspersão e irrigação gotejamento. Ok? Então, aqui os meus experimentos fatoriais.
Então, se eu vou montar um experimento, que é um fatorial duplo de 2 níveis cada um, 2 por 2, ok? 2 vezes 2, 4 tratamentos. 4 tratamentos, quantas repetições eu preciso ter? 5 repetições, pelo menos, para que eu atinja as 20 parcelas. Não só existem os fatoriais duplos, existem também os fatoriais triplos, mas em geral eles são menos utilizados. E a gente vai ver por que, assim que a gente rodar a análise estatística, a gente vai entender que quanto mais fatores eu tiver, mais complicado é a minha interpretação, dependendo de como dar a resposta. Vamos lá agora? Agora a gente vai lá para o R. Bom, chegamos aqui no R. O que a gente vai fazer aqui agora? Primeira coisa, né, sempre a gente escolhe logo a pasta e já vem, configura a pasta. Para configurar a pasta, eu posso vir e apertar Ctrl mais L aqui no console, eu limpo e eu vou vir e colocar o script. Para isso, eu vou selecionar o meu script lá na minha pasta. Eu posso vir aqui, tanto vir aqui, clicar nele aqui. Se eu clicar nele, ele já vai abrir aqui e eu seleciono ele para você. Posso vir aqui e criar um novo Ctrl V, ele fica executável. Ou se eu quiser refazer essa análise em tempos posteriores, eu posso vir aqui nessa opção aqui de salvar e ele já vai ficar salvo como um script do R. Quando eu clicar ele aqui, ele já vai abrir como um script do R. Ok, eu vou ler agora com vocês o enunciado. Então, o nosso enunciado está aqui. A mamoeira oleaginosa de relevante importância econômica e social, apresenta-se como alternativa para a produção do biodiesel. É capaz de produzir satisfatoriamente, até com baixa precipitação pluvial, uma vez que apresenta elevada eficiência na transformação da água consumida, com elevada produção de fitomassa. Para crescer, desenvolver e produzir satisfatoriamente, a mamoeira necessita de suprimento hídrico diferenciado nas suas fases fenológicas, o que requer manejo compatível com sua capacidade de retirada de água do solo. A espécie prefere solos bem drenados, de textura média, porosos, profundos, de pH em torno de 6,5 e de boa fertilidade natural, com equilíbrio de nutrientes e sem ser salino nem alcalino, haja vista que a capacidade de suportar sais no ambiente edáfico é pequena. Objetivou-se com este trabalho avaliar o efeito de diferentes lâminas de água sobre os principais componentes de produção e de produtividade da cultura da mamona, irrigada por um sistema localizado por gotejamento, de acordo com as condições edafoclimáticas da região do município de Dourados, Mato Grosso do Sul. Então, esse tratamento foi desenvolvido no Ano Agrícola de 2014, esse trabalho, na verdade, em uma área experimental localizada no município de Dourados, estado do Mato Grosso do Sul. O delineamento experimental foi o de blocos casualizados, DBC, com 10 tratamentos e 4 repetições. Em cada parcela foram semeados 4 linhas de mamona, cada uma contendo 5 plantas com espaçamento de 1 por 1. Os tratamentos consistiram da aplicação de 5 lâminas de água. Então aqui eu tenho as lâminas de água, que seria o primeiro fator, em 1, 2, 3, 4, 5 níveis, em 2 cultivares de mamona. E aqui eu tenho meu outro fator, que seria então um fator de 2 níveis. Então eu tenho um fatorial duplo, sendo que o primeiro fator tem 5 níveis e o segundo fator tem 2 níveis. A vazão do gotejamento foi determinada a campo a uma pressão de serviço constante de 8,4 MCA, sendo 1,34 litros por hora por gotejador. O manejo de irrigação foi realizado com base na evapotranspiração da cultura. A característica avaliada foi o número de frutos por planta. Então, o que se pede? Copie a saída do R, construa o quadro de análise de variância, encontre a equação que melhor se ajusta aos dados, construa os gráficos de dispersão da curva com a equação e R quadrado em Excel e apresente os valores médios observados para as duas cultivares. Por quê? Agora nós vamos ver que aqui vai gerar duas curvas, né? 2 gráficos. Uma para essa cultivar e a outra para essa outra cultivar. Faça a estimativa do número de frutos por planta para caso o produtor opte por utilizar lâminas de 35, 75 e 125 milímetros para as duas cultivares. Então eu tenho 2 gráficos diferentes. Faça a interpretação geral do experimento. Para facilitar, eu já converti os meus dados em CSV. Eles estão aqui. E eu já vou disponibilizar para vocês a planilha dessa forma. Então já está pronto. Coluna de tratamento se chama cultivar. Coluna do outro tratamento. Agora eu tenho fator 1 e fator 2.
chama lâmina, coluna do bloco e coluna das médias da minha variável resposta. Só agora para a gente se atentar para a forma que foi montada essa planilha. Olha, eu tenho que o primeiro tratamento, né, o primeiro fator e o primeiro nível do primeiro fator, que seria o IAC 2028, ele está variando com os níveis do segundo fator. Ó, primeiro nível do segundo fator, segundo nível do segundo fator. E aqui eu ainda mantenho IAC 2028. E ela vai se manter até aqui, ó. Então eu vou até pintar aqui, depois a gente é só não salvar as alterações. Então aqui eu tenho o primeiro nível do meu primeiro fator. E aqui embaixo, IAC 80, eu tenho o segundo nível do meu primeiro fator. Aqui, ó, então a forma de montar primeiro nível, aqui primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, quarto nível, quinto nível. Não são 5 níveis do segundo fator? A mesma coisa vai acontecer para o segundo nível do primeiro fator. Aqui é o primeiro fator, que são o fator variedade. Aqui é o segundo fator, que é o fator lambda, né? Então, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto aqui até o fim. Ok? Repetição 1, 2, 3, 4 e assim vai por diante para todos aqui. Então, aqui a gente não altera, está tudo correto. Ó, não tem espaço, não tenho vírgulas, não tenho acentos, não tenho nada que possa atrapalhar lá no R. Não vou salvar, eu já tinha salvo antes. Eu vou voltar para o R e eu vou iniciar então a minha estatística a rodar no programa. Então, primeira linha aqui. Assim que eu clicar, eu já venho aqui falar 4 dados que eu já deixei, isso daqui em CSV. Ok. Vou ver se ele vai rodar tudo correto. Olha, ele deu de novo o problema do NA. Então, como eu tinha feito lá na aula anterior, a gente corrige esse problema bem facilmente. É só abrir aqui, seleciona aqui, Ctrl Shift para a direita, Ctrl Shift para baixo, deleta, salva, ok, salvar, substituir, volta para o R e carrega novamente. Escolhe ele novamente, abrir e vai, executa. Ó, pronto, limpou, não tem mais os NA aos lados. Continua, aqui eu vejo como é que está a estrutura dos meus dados. Aqui eu fixo lá no caminho de procura do R. Só para me conferir então o nome das minhas colunas. Né? A primeira coluna chama cultivar, a segunda coluna chama lâmina, a terceira coluna chama bloco, a última coluna chama NFPP, número de frutos por planta. Então, é da mesma forma que a gente tem que montar aqui. Ó. A primeira coluna chama cultivar, a segunda coluna chama lâmina, a terceira coluna chama bloco, com B minúsculo, e aqui chama tudo F maiúsculo, com letras maiúsculas. Da forma que eu montei, é só eu repetindo. Agora, o que muda? Preste muita atenção aqui. Ó. No início, a gente já viu que já mudou alguma coisa. Ó. Fatorial 2 dBc. E o que eu tenho que me atentar é que eu tenho que me informar para ele que o primeiro fator é o fator qualitativo. Lembra, ó, quali, o primeiro, true, é verdadeiro em inglês. E o segundo fator é o meu fator quantitativo. Então eu vou falar para ele que é falso, que ele não é qualitativo. E se eu não soubesse, né, como que eu ia montar esse fatorial aqui? Lembra, a gente pode vir aqui e procura aqui o pacote que a gente está utilizando. Achei o pacote, clico no pacote, ele vai abrir aqui no Help e eu venho aqui e procuro um fatorial. Ó, eu vou procurar então um fatorial duplo em dBc. E esse é o nosso exercício. Clico aqui em fatorial duplo em dBc e aqui ele já me dá o script, eu não preciso me preocupar. O que eu fiz? Eu copiei isso daqui, passei para cá e alterei os nomes que eu dei para cada coluna, né? Então, o fator 1 eu chamei de cultivar, o fator 2 eu chamei de lâmina, o fator 3 aqui seria o bloco, na verdade. Aqui a variável resposta eu chamei de NFPP. Qualitativo aqui que a gente tem que se atentar, né? Que aqui eu coloco false, porque o meu segundo fator ele é quantitativo, né? O teste que eu escolho o Tukey, e aqui ele dá mais uma alteração, que eu vou até mostrar para vocês aqui.
Tá vendo aqui? Aqui é importante a gente mudar e colocar o nome que é para cada fator, né? Então, o primeiro fator é cultivar, o segundo fator é lâmina. Aqui não precisa manter a mesma nomenclatura em minúsculo, aqui ele é o nome que vai dar no resultado. Então, vai facilitar a gente a fazer a interpretação. Ok? Então, eu posso continuar aqui. Eu carrego, então, o pacote. Carreguei o pacote e eu vou executar. Agora eu chamei de FAT1, mas na verdade eu não preciso chamar isso daqui de nada. Eu posso colocar o nome que eu quiser. Então, executei. Pronto. A resposta agora é um pouquinho maior. Acabou a resposta. Eu vou agora subir e a gente vai analisar isso daqui com calma. Ó, vou diminuir aqui para facilitar. Fator 1, cultivar. Esse é o nome. Por isso que eu alterei aqui. Lá naquela parte de baixo. O nome que você colocar aqui vai aparecer aqui. Então, não deixe assim F1 e F2, que pode ser que dificulte na sua interpretação. Ok? Então, vou fechar aqui. Ó, cultivar e lâmina, certo? O que acontece agora na nossa Nava, né? O que muda na análise de variância? Olha, ele mantém aqui o bloco ainda lá na análise de variância. Só que agora, lembra que anteriormente a primeira linha era a linha de tratamento. Agora não, agora ele coloca a linha dos fatores. Ó, o primeiro fator, o segundo fator e a interação entre os fatores. Agora é muito importante a gente analisar isso daqui. Por quê? Quando existe interação entre os fatores e ela é significativa, e nesse caso ela foi significativa, olha aqui, ó, esse valor de P ele não tem que ser menor que 0,05, que é a significância que a gente usa. Então, aqui a interação foi significativa. Quando isso ocorre, eu sei que a cultivar é dependente da lâmina. Nesse experimento, existiu uma dependência entre cultivar e lâmina. Então, eu não posso analisar separadamente. Eu não posso dizer, por exemplo, que a lâmina de tantos por cento ela é maior, melhor ou pior do que a outra lâmina, porque houve a interação entre eles. Então, eu só posso dizer que para cultivar X, a primeira cultivar, a lâmina 1 foi melhor. Aí para cultivar Y, a outra lâmina foi melhor. Então, houve uma interação entre os fatores. Quando não há interação, eu posso, por exemplo, concluir que a cultivar 1 é melhor do que a 2. Nesse caso, eu não posso concluir, porque aqui o experimento me diz que existe interação. Então, a cultivar 1 ela pode ser melhor do que a 2, mas para uma certa lâmina. Para outra lâmina, pode ser que ela não seja melhor do que a 2. Então, para esse experimento, eu não posso concluir que uma cultivar é diferente que a outra, e eu não posso concluir que uma lâmina é diferente para a outra. Apesar da lâmina ter dado significativo aqui, a cultivar não deu, né? Mas eu não posso concluir isso separadamente porque ela deu interação. Então, quando dá interação, eu vou olhar a interação entre os fatores. Então, eu só concluo que uma cultivar ela é melhor do que a outra cultivar a uma certa lâmina ou assim por diante, ou ao contrário. Então, para esse experimento, deu interação significativa entre os fatores. Então, o que muda na nossa Nava é justamente isso daqui. Então, o CV está aqui também. Vamos continuar. Olha, agora o que ele faz? Como é que ele me dá a resposta? Agora, a resposta ele aparece assim, ó, desdobrando cultivar dentro de cada nível de lâmina. Então, ele está desdobrando a interação. Então, ele vai montar a interação de cada uma. Cultivar dentro de cada nível de lâmina. Vamos entender? Cultivar dentro do nível 0 de lâmina. Cultivar dentro do nível 0 de lâmina. A cultivar, ó, níveis 1 e nível 2. O que é isso? Ele não está falando do cultivar? Então, a cultivar nível 1 é aquela... Eu vou abrir até a minha planilha de novo. A gente consegue, na verdade, até pelos meus dados aqui. Ó. Então, nível 1 seria essa 2028. Nível 2 e essa é 80. Então, essa é nível 1, essa é nível 2. Então, vamos voltar para o R. Nível 1, então, aquela 2028, a média dela foi 77,5. Para a lâmina de 0, 77 número de plantas, número de frutos por planta. E a nível 2, que seria a IAC 80, deu 76. Eu posso dizer que a 1 foi melhor do que a 2? Não, eu não posso dizer, porque de acordo com o teste F, as médias desse fator são estatisticamente iguais. Okay? Eu não posso dizer, então, ela não passou pelo teste F, então o R nem faz o Tukey. Então, por isso que não tem as letras aqui. Então, esse é igual a esse. Então, eu posso concluir aqui, por exemplo, que
lâmina 0, as cultivares IAC 2028 e IAC 80 são iguais para lâmina 0, em número de plantas, número de frutos por planta. E na lâmina de 25 milímetros? Bom, na lâmina de 25 milímetros, elas também não se diferiram entre si. Então, aqui também são iguais. E na lâmina de 50 milímetros? Opa, na lâmina de 50 milímetros aconteceu uma coisa, ó. Tratamento 1, tratamento 2. Cuidado que ele inverte aqui a ordem. Então, o 1 ainda continua sendo o IAC 2028. Então, para esse caso aqui, eu consigo concluir que para lâmina de 50 milímetros de irrigação, 50 milímetros não, perdão, que na verdade ele fala que é 50% da evapotranspiração, né? Então, se eu falei milímetros atrás, não está correto, né? Então, o percentual em cima da evapotranspiração. Para uma lâmina, então, de 50% da evapotranspiração, eu tenho que, para a cultivar 2, que seria a IAC 80, ela apresentou 114,75, um número médio de frutos por planta. Já a cultivar IAC 2028 apresentou 99,25, sendo que ao teste Tukey, 5% de significância, a cultivar IAC 80, que seria essa daqui, apresentou um melhor resultado. Então aqui eu posso concluir porque ele foi significativo pelo teste F e ele fez o teste Tukey, chegando então à conclusão que na lâmina de 50% da evapotranspiração, a cultivar 2 apresentou o maior número de frutos em relação a cultivar 1. Essa é uma conclusão. Vamos para cultivar agora para a lâmina de 100%. Não teve diferença. De acordo com o teste F, as médias desse fator são estatisticamente iguais. Então, só na lâmina de 50% da evapotranspiração, eu posso afirmar que a IAC 2028 foi melhor do que foi pior, na verdade, do que a IAC 80. Cultivar em 150. Opa, aqui também, ó, 150% também houve diferença, só que aqui alterou. Ó. A 1 foi melhor do que a 2. A 1 apresentou maior número de frutos do que a 2. Então, esse texto que eu falei dessa diferença, que eu citei aqui para vocês agora, ele é a conclusão do experimento. Né? Então, aqui eu posso concluir que para a lâmina de 150% da evapotranspiração, a primeira cultivar, né, o primeiro nível do primeiro fator, ou seja, a cultivar IAC 2028, ela é melhor, ela responde melhor a essa irrigação, 150%, do que a segunda, a cultivar IAC 80. Então, essa é uma outra conclusão. E desdobrando a lâmina dentro de cada nível de cultivar. Primeiro, então, vocês vão montar todas essas tabelas aqui, montar ela no Word, apresentando as letras aqui ao lado, né? A letrinha fica aqui bem aqui do lado, e vai colocar embaixo o rodapé, né, da tabela e o título da tabela e montar essa tabela lá no Word para apresentar o resultado. Desdobrando agora a lâmina dentro de cada nível de cultivar. Então vamos desdobrar, vamos ver o que ele apresenta agora para mim. O que ele faz? Ele fala, lâmina dentro do nível IAC 2028. Aqui são os exercícios que vocês fizeram nas aulas passadas. O exercício de dados quantitativos. Ele pegou a cultivar IAC 2028 e a partir dessa cultivar aqui, ele começou a montar modelos lá para ver como que como que eu faço previsão, como que eu faço a determinação, por exemplo, dessas lâminas que ele pede, né? Se eu utilizasse 35, 75 ou 125 milímetros, na verdade aqui também não é milímetros, né? Que seria percentual, eu já vou até corrigir, aproveito que já corrijo, da evapotranspiração, qual seria o resultado, então, que eu consigo descobrir. Então vamos ver aqui, já para a gente jogar lá no Excel os dados, lembra aqui, né, os coeficientes, linear, coeficiente angular. Vamos olhar então, 96, um modelo linear, tá, um R quadrado bacana, e ele está significativo. Opa, vamos olhar o modelo quadrático. Modelo quadrático, o valor do P não é significativo, o R quadrado é alto, só que não me adianta nada porque não é um modelo significativo. E o modelo cúbico, o R quadrado é alto, mas ele também não é significativo. Tá vendo aqui? É maior do que 0,05. Tá, e aí o que eu faço? Eu venho aqui, eu tenho os dados salvos também sem CSV, que eu acho melhor para trabalhar.
Abrir os dados. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar os dados só dessa cultivar aqui. Eu vou pegar, fazer médias desse valor. Vamos fazer aqui. Ó. Montar uma coluna. E vou colocar igual média desses 4. Enter. Aqui eu posso fazer assim para facilitar. Na verdade eu posso só copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V. E se eu clicar aqui, ele já tem a média desse outro valor. A mesma coisa, Ctrl C. Aqui eu coloco na primeira repetição, tá vendo aqui, ó, nessa linha do primeiro bloco. Ctrl V, clico 2 vezes para me conferir. Ó, tá tudo ok. Mesma coisa, Ctrl C. Venho aqui na lâmina de 100%. Ctrl V. Também aqui, confiro, tá tudo ok. Ctrl C. Venho aqui, ó, clico aqui. Ctrl V, ok também, pronto, já tenho as médias. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui ao lado lâmina e vou colocar a média de número de frutos por planta, certo? Foi a média, foi aquela que eu criei. Isso daqui é igual a esse valor, essa célula é igual a esse valor, a de baixo é igual a essa é igual a essa é igual a essa. Aqui é 0, 25, 50, 100 e 150%. Pronto. Eu posso vir aqui, inserir, coloco o primeiro, dispersão. Já criou aqui o meu gráfico. E aí eu venho, botão direito, adicionar linha de tendência. Eu vou escolher o linear, porque ele foi significativo e o meu R² foi bom. Não. Tá aqui. Posso fechar. Posso, por uma questão de estética, eu posso vir aqui e retirar as linhas. E aí, se você quiser alterar aqui a escala dos eixos, tanto faz, fica a seu critério. Vamos conferir, ó, R², 96,58. Lá no R, ele está me apresentando um R² de, vamos olhar aqui no modelo linear, né? 96,58 também, aqui está arredondado. Ó, 81 e 0,4. Vamos conferir no Excel? No Excel está me dando 81 e 0,4. Tá ok? Tudo certo. Então, isso daqui foi feito. A partir dessa equação aqui, eu vou utilizá-la para determinar o x. Então, vou substituir aqui no x os valores que eu quero descobrir. Eu quero descobrir 35, 75 e 125. É isso que vai ser feito, então, para essa cultivar. Fizemos só para a primeira cultivar. Então, a gente fez aqui, ó, se a gente voltar aqui, ó, IAC 2028. Então, aqui ó, é tudo da primeira cultivar. Modelo linear, modelo quadrático, modelo cúbico e acaba aqui. Por quê? Aqui embaixo inicia a lâmina dentro do nível da outra cultivar. Ó, aqui já é da cultivar IAC 80. E aí vai ser feito a mesma coisa que foi feito na anterior, vai ser feito para essa outra cultivar aqui abaixo. Então, os passos são os mesmos, os cuidados são os mesmos. Ok? Vamos voltar aqui no exercício para ver se faltou alguma coisa. Ó, copia a saída do R. E quer copiar a saída do R, então, é copiar todo esse texto aqui em preto, né? Esse daqui, todo esse texto. Se quiser copiar tudo aqui, pode copiar, mas o mínimo tem que ser pelo menos esse texto aqui. E construir o quadro de análise de variância, que vai ser esse primeiro quadro de análise de variância, o principal do experimento inteiro. Encontre a equação que melhor se ajusta aos dados. Então, já encontramos para a primeira, falta encontrar para a segunda. Construa o gráfico de dispersão, a curva com a equação e R² em Excel e apresente os valores médios observados para as duas cultivares. Então, apresentamos aqui a curva com os dados, os valores médios. Então, esses aqui são os valores médios, ó, aqui, porque é a média que a gente fez. Os valores observados são aqueles estimados, na verdade, são aqueles que nós vamos calcular. E
Faça a estimativa do número de frutos por planta, caso um produtor opte por utilizar lâminas de 35%, 75% e 125% para as duas cultivares. Faça a interpretação geral do experimento. A gente já conversou um pouco dela. Então, para fazer essa interpretação geral do experimento aqui, é necessário que se monte essas tabelas aqui. Ó. Então, as tabelas que não obtiveram diferença não precisa montar, mas essa tabela aqui teve diferença, que apresentou diferença entre os tratamentos, você precisa montar, porque aqui você vai ter uma conclusão. Para essas anteriores, você pode montar, tanto faz, mas você precisa citar, né, que, por exemplo, aqui, ó, para o nível de 0, 25 e 100% não houve diferença entre as duas cultivares, mas para esses outros níveis, para 50 e 150, houve diferença e você precisa montar a tabela e me provar que houve a diferença utilizando a tabela. Certo? A aula de hoje vai ficar por aqui e agora é com vocês. Então eu vou mandar para vocês e vocês treinem, façam qualquer coisa, estou à disposição. Tchau, tchau, até a próxima aula.